irmãos, nós estamos aprendendo lá em 1 Coríntios, não precisa abrir, capítulo de número 1, versículo de número 18, que a mensagem da cruz é o poder de Deus, poder para nos libertar do pecado, poder para nos libertar das dores, das doenças, das enfermidades. Nós estamos aprendendo que a mensagem da cruz é poderosa para mudar a nossa vida, é poderosa para mudar toda e qualquer situação. Quando nós cremos no sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso favor. E hoje nós vamos ver que pela cruz de Cristo nós somos reconciliados com o nosso Deus. Irmã Dani, por que nós precisamos de reconciliação? Vamos relembrar aquilo que a irmã Dani já tem pregado, já tem anunciado, não uma, não duas, não três, mas muitas vezes. Anota aí, não precisa abrir ainda, mas em Isaías 59, versículo 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando Adão, irmãos, ele pecou, ele desobedeceu, ele o quê? Se distanciou, ele se desconectou, irmãos, de Deus. Entre Deus e o homem entrou um abismo de pecado. Então, quando nós falamos em reconciliação, nós temos que entender qual era a condição da humanidade antes de Cristo. Antes da cruz, qual era a condição? O homem estava longe de Deus. O pecado, irmãos, era como uma doença, era como uma enfermidade contagiosa e mortal. E esse pecado não ficou só lá no Adão, não. Esse pecado passou lá para o Adão, passou para os filhos de Adão, passou para a terra. Tudo foi contaminado pelo pecado. A palavra de Deus diz, anota, Romanos capítulo 5, nós já vimos, apenas relembrando, Romanos 5, versículo 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E esse pecado contaminou todo o ser humano, toda a humanidade. Isso é tão forte que o salmista Davi, ele fala no Salmo 51, versículo 5. Ele diz, eu já nasci em pecado já me gerou, já me concebeu quem? A minha mãe. Então, qualquer ser humano, irmãos, ele já nasce desconectado de Deus. Ele já nasce, irmãos, afastado de Deus. E o pecado, ele vai crescendo, ele vai levando as pessoas a fazerem coisas ruins, a fazerem coisas terríveis. Por quê? Porque a pessoa está longe de Deus, que é bom. Ela não consegue ser boa de si mesmo, longe da presença de Deus. Não é assim? A palavra diz que um pecado vai chamando, vai gerando outro pecado. Às vezes a pessoa diz assim, não, ele é gente boa, ele bebe só de vez em quando, ele bebe socialmente. E aí a pessoa começa com uma taça de vinho, porque acha que faz bem para a saúde, acha que faz bem para a circulação, acha que faz bem para o coração. A pessoa começa a beber, eu bebo só socialmente. Dali um pouco levanta um problema, uma adversidade. A pessoa já toma um porre para esquecer do problema. E aí quando vê, a pessoa passa um problema só na vida, irmãos. Aí quando vê todo problema que a pessoa passa, a pessoa corre para onde? Ela corre para a bebida. Toda a tristeza, todo o vazio que ela sente, ela corre para onde? Ela corre para a bebida. E aí ela começa a gastar o dinheiro, ela começa a gastar o salário, ela começa a destruir a sua saúde, o seu corpo, ela começa a destruir a sua família, e isso vai gerando outros problemas, outras lutas, outras adversidades, e a pessoa vai procurando vícios, drogas, coisas mais fortes, porque aquilo já não está mais fazendo efeito, e a gente vai vendo a situação do pecado.
Isso, irmãos, é só um exemplo que a irmã Dani está falando. Mas eu estou dizendo, irmãos, que o homem sozinho, ele não consegue se endireitar. Ele não consegue, irmãos, ter uma vida reta, ter uma vida boa, ter uma vida santa diante de Deus. Eu costumo comparar a humanidade sem Deus como aquela mulher que vivia encurvada. A Bíblia diz que ela fazia força. Ela tentava sozinha se endireitar. Talvez ela ficasse ali alguns segundos, 1 minuto, mas ela entortava de novo. Assim, o homem sem Deus, ele está torto. Mas ele precisa, eu digo, do carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, para endireitar o que, irmãos? A sua vida. Eu quero dar aqui um versículo para falar para os irmãos a questão do pecado. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 58. Salmos, capítulo de número 58, né? Então o pecado, ele contaminou completamente o homem, contaminou o corpo, contaminou a mente, contaminou, né, irmãos, a alma, ali, os sentimentos. O pecado acessou todas as áreas da vida do ser humano. E se nós vivermos, irmãos, no automático, né? Vivermos daquele estilo crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levar para onde, irmãos? Vai levar para a morte. Vai levar para o pecado, vai levar para a destruição. Porque o homem foi contaminado e se ele viver de maneira automática, ele vai viver na mentira, ele vai viver no engano, ele vai viver na inimizade, ele vai viver na destruição, ele vai viver nas trevas, porque ele foi contaminado. Então aqui no Salmo 58, versículo de número 3, fala assim, ó: alienam-se os ímpios. Desde quando, irmãos? Desde a madre, desde o ventre, desde o princípio da concepção da vida. E andam como? Andam errados desde que nasceram. Olha só, proferindo mentiras. Olha que coisa forte. Versículo de número 4 diz: tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como víboras surdas que têm tapados os seus, o que, irmãos? Ouvidos. Então a palavra de Deus compara o ser humano sem Deus como venenoso, como peçonhento, como traiçoeiro. Olha só, quem foi a serpente que enganou lá no jardim do Éden? O homem, irmãos, quem foi? Foi o diabo. Quando o diabo, como conseguiu entrar com o pecado, ele entrou com a natureza dele, contaminando, irmãos, a natureza de Deus. A pessoa pode tentar fazer o bem, pode ou não pode? Mas qual é o mecanismo de defesa, irmãos, da serpente? Não é dar o bote? E se ela picar, não vai envenenar? E se ela envenenar, não vai morrer? Quem já ouviu falar da fábula do escorpião e da tartaruga? Quem já ouviu falar? Lembra? A tartaruga estava acostumada, todo dia ela atravessava o rio, de lá para cá, daqui para lá, porque a natureza dela, irmãos, é essa. É para nadar. Para ela era fácil, ela ia e ela voltava. E certo dia o escorpião, ele precisou atravessar. Só que o escorpião, ele sabe nadar? Ele tinha como entrar na água? Não. Então o escorpião passou a conversa na tartaruga. Ei, dona tartaruga, ei, amiga, me dá uma carona no teu casco? Deixa eu subir no teu casco para mim poder aqui atravessar o rio. Me leva para o outro lado. E a tartaruga ficou pensativa.
Pois é, será que vai dar certo? Olha, seu escorpião, o tamanho ali do teu ferrão, se tu me der uma ferroada, eu e você vamos morrer. E ele diz, não seja boba, eu lhe dar uma ferroada, eu morrer junto, não, eu te prometo, eu não vou te ferroar. Para resumir, a tartaruga caiu na conversa, na lábia do escorpião, deixou o escorpião subir ali na sua carona, estava atravessando lá, né, irmãos, o rio, e o escorpião ali sendo tentado pela natureza dele, dali a pouco o que ele faz? Vai lá e dá uma ferroada na tartaruga. Aí você imagina como se eles falassem, é uma fábula, né? A dona tartaruga olhando com os olhos sendo envenenado, os efeitos do veneno no corpo da tartaruga, seu escorpião, o Senhor prometeu que não faria isso. O que o escorpião diz? Não me leva a mal, dona tartaruga, faz parte da natureza. Faz parte da natureza do escorpião. Irmãos, o pecado fazia parte da natureza do ser humano. A palavra de Deus diz, vamos ler de novo, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, desde a concepção do nascimento. Consegue fazer o que é certo? Não, eles andam errado desde que nasce. Qual é a natureza da mentira? Proferindo mentiras. Versículo 4. Tem veneno semelhante ao veneno de quem? Da serpente. São como víboras surdas que têm tapado seus ouvidos, né? Os nossos ouvidos estavam tapados, agravados. Quantos sinais Deus nos deu? Sim ou não? Hoje, olhando para trás, e Dani, naquela ocasião, já era Deus colocando a mão, já era Deus me livrando. Irmã, naquela ocasião, irmã, já era Deus sinalizando que Deus tinha um plano para minha vida, que Deus me queria. Mas nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, de primeira. De primeira nós ouvimos, nós estávamos como surdos. Os nossos ouvidos estavam fechados, né, por causa do pecado. Os nossos olhos, irmãos, estavam ali fechados para que nós não víssemos a luz de Cristo. Mas glória a Deus que Deus não desistiu de nós. Deus foi nos cercando, Deus foi nos demonstrando o seu amor, Deus foi nos convencendo, quebrantando aquele coração, né, irmãos, de pedra, e Deus nos alcançou com a sua graça e com a sua presença. Então esta era a situação da humanidade. E olha só o que diz aqui em Efésios capítulo 2. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, lá em Efésios capítulo de número 2. Livro de Efésios, capítulo de número 2. Então nós estávamos longe, nós estávamos mortos, estávamos contaminados pelo pecado, né? Olha que coisa terrível. Tentávamos fazer o bem, não conseguíamos por causa do pecado. Mas olha o que diz aqui a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo, irmãos, de número 12, diz assim, Efésios 2, 12, diz que naquele tempo, né, no tempo de trevas, no tempo de morte, antes de conhecer a Cristo, diz, estáveis sem Cristo. Se estávamos sem Cristo, estávamos sem Deus, porque o Pai e o Filho são um só. Se estávamos sem Cristo, estávamos sem vida, porque Ele é a verdade e a vida. Diz que naquele tempo estáveis sem Cristo. De que maneira? Separados da comunidade de Israel. Não éramos povo de Deus, né? O que nós éramos? Estranhos aos concertos da promessa. Não sabíamos os nossos direitos, as nossas promessas, a vontade, a bondade de Deus.
não tendo esperança. Sem Deus, misericórdia. E aonde, irmãos? No mundo. O mundo já é mau. O mundo já é terrível. No mundo jaz o maligno, o Deus desse século. Então imagina a pessoa num lugar terrível e sem o Salvador. E sem o Senhor. Então nós estávamos sem Deus e largados no mundo. Olha que situação terrível. Versículo 13. Mas agora, em Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, diz, vós que antes estáveis como longe, por causa do quê? Por causa do pecado. Olha só, qual era a nossa situação por causa do pecado? Estávamos longe. Longe do amor, longe da bondade, longe da proteção, longe de Deus. Ei, irmãos, é terrível estar longe de Deus. Tem pessoas que dizem, irmã Dani, se Deus é bom, então por que tudo isso? Irmã, se Deus é bom, por que essa maldade? Irmãos, muitas pessoas ficam frágeis, vulneráveis ao mal por estarem longe de Deus. Eu sempre digo, Deus é escudo e fortaleza. Adianta eu ter um escudo, uma fortaleza, um lugar forte, se eu ficar longe, irmãos? Adianta? Eu tenho lá um escudo, mas eu deixei o escudo em casa. Mas eu deixei o escudo na igreja, irmã. Só busco o escudo no domingo. Como é que você vai ficar durante a semana? As setas do maligno. Irmã, vou ficar vulnerável. Então tem muitas pessoas, irmãos, que provam o mal por estar longe de Deus. Não esteja longe de Deus. Cristo morreu não para que você fique longe, mas para que você venha para perto. Anota aí, irmãos, para você ler em casa, o Salmo 22. O Salmo 22, irmãos, é uma oração de Davi, aonde o Espírito de Deus, irmãos, usa Davi, e Davi, ele vê, ele sente como se fosse a crucificação. E ele começa assim no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Quem é que falou isso? Jesus. Aonde que Jesus falou isso, irmãos? Jesus falou na cruz do Calvário. Irmã, por que o filho se sentiu desamparado pelo pai? Porque nós vimos algumas semanas atrás que Jesus, para pagar o nosso pecado, ele não só foi lá e carimbou, tá pago. Jesus, Deus, ele não fez vista grossa, não vou fazer de conta que eu não vou ver o pecado, eu vou ignorar o pecado e assim nós vamos dar por resolvido. Foi assim, irmãos? Não. Jesus venceu o pecado, fazendo-se pecado em nosso lugar. Jesus, ele provou a separação. Jesus, irmãos, ele provou o abandono de Deus. Porque ele recebeu a nossa ira. Porque ele recebeu o nosso castigo. Porque ele recebeu o nosso pecado. No pior momento do filho, o pai não pôde estar presente. Porque o filho estava carregando a nossa separação. Irmãos, a alma de Jesus se angustiou até a morte, a Bíblia diz. No Salmo 22, aquele clamor representando o clamor de Jesus, umas 3 ou 4 vezes Davi fala, não te alongues de mim.
O que é alongar? É distanciar, é se afastar. O filho, irmão, sentiu o pai sendo retirado, o espírito, a vida sendo retirado dele. Por quê? Porque esta era a nossa separação. Nós estávamos longe. Nós estávamos afastados por nossa culpa. Sim ou não? Por nosso pecado. O filho merecia isso, irmãos? Ele merecia? Não. Mas ele fez para pagar o preço. Eu digo, para o homem é normal, irmãos. Quem tentou aqui viver sem Deus? A gente tenta. Porque a gente já nasce afastado de Deus, a gente acha que é possível. Sim ou não? Já é automático, né? Mas o filho, irmãos, ele nunca esteve longe do pai. Mesmo se fazendo homem, mesmo estando aqui na terra, Jesus tinha plena comunhão com o pai. Jesus só provou a separação aonde? Na cruz. Por amor a nós. Por favor a nós. Então o versículo 13 fala: mas agora que nós somos de Cristo, né? Vós que antes, entenda a tua situação, estáveis longe, mas já agora, o que diz? Pelo sangue de Cristo. O que o sangue de Cristo faz? Nos traz para glória. O que o sangue de Cristo faz? Nos traz para perto. O que a Bíblia diz? Que quando Jesus estava na cruz e ele gritou, está feito, está consumado, está concluído, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Não de baixo até em cima, como se fossem os homens cortando. Eram muitas cortinas, irmãos. Eram muitas cortinas. O que foi, irmã Dani? A Bíblia diz que foi do alto até embaixo. O que rasgou o véu do templo, a separação, para que nós venhamos entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos hoje, irmãos, representa nós na presença de Deus. Você não precisa depender de um pastor, de um obreiro para te levar até Deus. Você não precisa ficar dependendo de orações de homens. Você pode buscar Deus aqui na terra. Seja na igreja, seja andando na rua, seja no teu banheiro, seja onde for, irmãos. Deus acessa hospitais, Deus acessa prisões, Deus acessa hospícios, manicômios, Deus acessa bocas de fumo, porque eu creio, irmãos, que ladrões se convertem, que traficantes e drogados se convertem. Eu creio que assassinos, estrupadores se convertem. Eu creio, irmãos, no poder do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus aqui na terra. Mas essa presença não é só para a terra. Essa presença de Deus, irmãos, é para nos levar para o céu. E quando eu falo em nos levar para o céu, o diabo não fica feliz quando uma pessoa está andando em rumo ao céu, em direção ao céu. A palavra de Deus diz: cuide para que ninguém tome a tua coroa. A nossa salvação não é negociável. A nossa salvação, irmãos, não pode ser trocado por um prato de lentilhas, por uma oferta, por uma conversa com a serpente, por um fruto. A nossa salvação não pode ser trocada, irmãos, por relacionamentos, por propostas, por dinheiro. Amém? Não podemos negociar os nossos valores, porque negociando os nossos valores, nós negociamos a nossa fé. E negociando a nossa fé, nós negociamos a nossa salvação. E a nossa salvação não pode ser negociável. Amém?
Nós somos salvos pela graça. Ou seja, nós não pagamos nada para ser salvo. Mas não é porque é de graça para nós que não teve um preço, um custo para Deus. Não é porque foi de graça para nós, irmãos, que não teve um custo para Jesus. Nós vimos nos nossos estudos, lá em 1 Pedro, que nós fomos resgatados e comprados pelo precioso sangue de Jesus. Quando uma pessoa está na igreja, aceita Cristo, é uma nova criatura. Quando uma pessoa está andando, irmãos, na presença de Deus, e ela escolhe pecar, e ela escolhe, irmãos, fazer o que é errado, a Bíblia diz que essa pessoa está crucificando novamente a Cristo. Essa pessoa, irmãos, está desvalorizando o sacrifício de Cristo. Toda dor, toda angústia, todo sofrimento, todo preço que foi pago em nosso favor. Nós precisamos aprender a valorizar. Sim ou não? Tem um ditado no mundo: o que vem fácil, vai fácil. Sim ou não? Se você entende que para você é fácil, é só você entender, você crer e você aceitar. Mas se você levar em consideração que não foi fácil para alguém, para Jesus, para o Pai, nós vamos valorizar. Amém? Depois eu falo mais sobre isso. Voltando aqui, versículo de número 13, né? Então, o sangue nos traz para perto. E nós estando perto de Deus, o que diz o versículo 14? Porque Ele é a nossa paz. Quem não precisa de paz? Todos nós precisamos. O qual de ambos os povos fez um, derribando a parede, olha que coisa linda, derribando a parede de separação, que estava onde? Que estava no meio, que estava entre nós e o Pai. Irmã, que parede é essa? Era o pecado. Amém? Então essa parede foi derrubada. O véu foi rasgado, foi rompido. Aí o versículo 15 fala assim, ó: e na sua carne desfez o quê? A inimizade. O que a Bíblia diz? Nós éramos inimigos de Deus. Irmã Dani, quem causou essa inimizade? Foi Deus. Deus ficou lá beiçudo, birrento, sem motivo? Foi Deus, irmãos? Quem causou essa inimizade? Foi o homem. Quem deveria, irmãos, desfazer com essa inimizade? De quem deveria partir a reconciliação? De nós. Só que nós tínhamos, irmãos, como nos reconciliar? Nós tínhamos? Não. Então Deus, aquele que foi ofendido, ele tomou a iniciativa. Olha a humildade de Deus, irmãos. O ofendido tomou a iniciativa de se reconciliar. Como a gente precisa parecer com Deus? Sim ou não? Uma pessoa briga com a gente, e aí o Espírito Santo fala, vai lá e faz as pazes. Vai lá e se reconcilia. Vai lá e procura ter paz. Mas não fui eu. Foi ele que me xingou. Foi ele que brigou. Foi ele que falou mal. Foi ele que fez. Porque a culpa é dele. Sim ou não? Mas quando a gente é parecido com Deus, quem toma a iniciativa, irmãos? Oh, Jesus amado. Quem toma a iniciativa, irmãos? A gente precisa tomar a iniciativa. Porque Deus tomou a iniciativa. E Deus está onde? Aonde? Lembra aquele louvor?
Meu Deus está no céu e também no meu. Tem que estar no nosso coração. E quando ele está no nosso coração, nós somos parecidos com ele. Amém? Então o versículo 15 fala assim, ó, na sua carne desfez com a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo o que, irmãos? A paz. Olha só, Deus recriando o homem em Cristo para ter paz com ele. Que coisa linda! Irmã, de que maneira? Olha só, versículo 16. E pela cruz, olha a mensagem da cruz aí, ó. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando, com ela as Oh, glória! Olha que coisa linda. Na cruz, a inimizade é desfeita. Na cruz, a separação é desfeita. Na cruz, a paz, a reconciliação nos alcança. Diga, oh, glória! Amém? E aí o versículo 17 diz, e vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis, olha o que a Bíblia diz, de novo, estáveis longe, e aos que estavam perto. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Aí o versículo 19 diz, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas agora concidadãos dos santos e da família de qual família você pertence agora? Da família de Deus. Amém? Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. O Pai nos adotou. O Pai nos trouxe, irmãos, para a sua família. Não somos mais forasteiros, Mas agora nós somos concidadãos desse mundo. Pertencemos a esse mundo? Pertencemos ao Deus desse século? Pertencemos às regras, às leis do diabo, irmãos? Da morte, da carne? Não. Agora nós somos concidadãos dos santos, E da família de Deus. Versículo de número 19 novamente, Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Tudo isso através da morte, tudo isso através do sacrifício de Cristo. Amém? Teve teus olhos abertos? Teve teu coração acessado? Agora, um alerta, irmãos, do nosso Deus para nós fazermos a oração da fé. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6. Como nós precisamos, irmãos, de Jesus. Nós estávamos longe de Deus. Aonde? No mundo. Mas qual foi a intercessão de Jesus pelos discípulos em João 17? Jesus disse, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Quem está no mundo aqui? Ô, Jesus. Tem gente que não está no mundo, eu estou vendo.
Amarrado. Peraí, deixa eu ver de novo. Quem tá no mundo? Ai, não tô vendo coisa. Obrigada, Jesus. Você tá no mundo? Mas você não é desse mundo. Você é o quê? Cidadão do céu. Você é da família de Deus. Jesus, ele orou, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Não é o nosso momento ainda de ser recolhido. Nós somos o sal, temos que dar sabor. Nós somos a luz, temos que iluminar, fazer a diferença nesse lugar, né, irmãos? Mas o que Jesus orou por nós? Livra eles do mal. Não estamos sozinhos no mundo, agora estamos perto de Deus. E perto de Deus nós somos livres do mal. Jesus até ensinou na oração do Pai Nosso, né? Ora lá, pedindo, Senhor, me livra do mal. Amém? Nós temos que pedir, irmãos. Você já pediu hoje para Deus te livrar do mal? Tem que pedir, né? Antes de sair de casa, né? Teu unge lá, né? Teu unge, Deus, eu vou sair, vai comigo. Me livra do mal, né, irmãos? A vida do ser humano é frágil. A vida do ser humano, irmãos, é muito passageira, né? Então, nós estamos no mundo, mas temos que ter a presença, o cuidado de Deus em nós. Amém? Para nós terminarmos aqui, a irmã Dani falou, né, que a salvação é pela graça. E é de graça. Mas teve um custo. Foi paga. E esse custo, irmãos, foi alto. Foi o sangue do próprio Senhor Jesus. E aqui no capítulo 6, versículo de número 1, fala assim, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que, olha só, a exortação, que não recebais a graça de Deus, de que maneira, irmãos? Em vão. Olha só, não desperdice aquilo que é valioso. Não desperdice aquilo que é valioso, aquilo que é precioso. Para nós, não teve um alto custo, mas para Jesus teve. Se Esaú buscou, irmãos, se arrepender, ele buscou com lágrimas, a Bíblia diz, mas ele não alcançou perdão e arrependimento. O que ele fez? Ele trocou a primogenitura, ele não valorizou a primogenitura e ele trocou por um prato de lentilha. Você acha, irmãos, que uma pessoa que troca a graça de Deus por um prato de lentilha está fazendo pouca coisa? Valorize, valorize a graça, valorize a coroa da salvação, a coroa da vida. Valorize. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Não receba a graça de Deus em vão. Não desperdice aquilo que é valioso para Deus. Tem que ser valioso para nós. Amém? Quem entendeu aqui, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos? Glória.